Eu estou iniciando essa live de hoje. Eu sou Rubens de Mello, sou psicólogo, e vamos falar um pouquinho sobre depressão. Vamos caminhar um pouquinho para um ponto de vista que parece bastante inovador, no sentido de ser uma visão do psicodrama propriamente dito. Vamos falar sobre a visão do psicodrama. Mas para isso, nós vamos começar introduzindo um pouco de ciência, um pouco de tudo que já foi pesquisado. E a gente precisa saber um pouco os sintomas de que são apresentados no nosso diagnóstico de saúde mental, o conhecido DSM-5. E aí a gente tem aqui as 9 características. Você pode ler facilmente todas as características, né? E vamos ver se a gente, com base nessas referências, que são bastante comprovadas, o DSM-5 é um bloco de pesquisa extremamente importante, extremamente dedicado, curioso e preciso nas suas formas de entendimento da doença, como sendo um transtorno mental muito significativo. Vamos falar um pouquinho do psicodrama. O psicodrama foi criado por Moreno e uma das fases mais importantes, dos conceitos mais importantes dele é a fase da matriz de identidade. Matriz de identidade quer dizer o momento em que a criança nasce, a partir do momento que ela nasce, e como vai acontecendo o processo de desenvolvimento dela até ela ser introduzida efetivamente no mundo externo e para as interações, para a identidade, formação da sua própria identidade. Por isso, matriz de identidade. Moreno defende uma leitura sobre o processo de matriz de identidade que começa no nascimento, vamos partir do nascimento, e que a criança aparece a partir da indiferenciação. A criança e o mundo são uma coisa só. Você pode ver que é misturado. Ela não consegue perceber o que é ela e o que é o outro. Esse é um momento que vai até mais ou menos os 3 meses de vida, por aí, que é o momento em que, na Gestalt, se fala sobre a formação do T, que é o momento da criança que ela começa a identificar a parte vertical, que é o nariz, e os olhos, que é a parte superior, a parte horizontal do T. Essa é a formação inicial em que a criança não tem uma delimitação clara do que ela é e do que é o outro. O segundo momento da matriz de identidade é o reconhecimento do eu. Ela começa a perceber que ela, quando chora, alguém vem atender a sua necessidade. Isso é importante para que a criança possa perceber que ela tem uma função na vida, que ela tem uma importância nesse contexto. Vai durar um certo período de tempo. A próxima fase é o reconhecimento do tu, que é quando ela começa a ver a mamãe, o papai, o bichinho, ela começa a olhar que tem algo diferente dela. Esse é um momento muito importante de desenvolvimento da criança. Aliás, todos são importantes nesse processo todo. Em seguida, ela começa ela já caminha, já anda, ela já faz as suas próprias inserções no mundo e ela começa a copiar o mundo. Ela é o que a gente chama, o que Moreno chama de fase do espelho, que é quando ela começa a trocar de lugar com a mãe. Por exemplo, vocês devem lembrar, quem tem criança lembra disso, de como era a criança em um determinado período em que ela agia. Por exemplo, uma menina agia com a boneca exatamente como a mãe agia com ela. Quer dizer, ela dava bronca, ela dava regra, ela dava comidinha, ela vai experimentando. No caso de meninos, por exemplo, que não brincam com bonecas, que hoje brincam com bonecas também, mas que não brincam com figuras humanas, você percebe, por exemplo, ele começando a copiar o modelo masculino.
ele vai para o banheiro, ele quer fazer a barba, ele quer se olhar no espelho, ele quer pentear o cabelo, ele quer fazer mais ou menos como o pai. E a fase seguinte é a fase da triangulação, que é quando ela percebe que além de ela e o outro, existe um ele. Além do tu, existe o ele. E essa é uma fase muito difícil, que é a fase em que a criança começa a invadir, por exemplo, a cama dos pais, etc. e tal. Em seguida, nós podemos olhar dentro de uma visão um pouquinho diferente, uma visão de um outro pensador do psicodrama, que é Rogers Bermúdez, que é um pensador argentino, e que ele também fez as suas contribuições. E ele divide o ser humano, né, em 3 grandes áreas: mente, corpo e ambiente. Num primeiro momento, quando a criança nasce, naquela fase da indiferenciação, ela somente tem a consciência, ela só vai começar a ter consciência do seu próprio corpo. Então, essa fase do corpo é que vai ser a fase que chama atenção. Em seguida, à medida que ela vai crescendo, ela vai atingindo as novas fases de desenvolvimento, ela vai, a partir da alimentação, a partir do ingerir, porque a criança, nesse período, basicamente, ela ingere e defeca. Ingere e defeca. Ela não tem consciência do processo que aconteceu dentro dela. E ela só come alimentos líquidos. É um momento em que a criança está... E ela vai percebendo que... Por que a gente começa a se estruturar a fase ambiente? Porque ela começa a perceber que a sobrevivência dela vem a partir da alimentação. Então, à medida que ela tem necessidade, ela sente uma necessidade do lado de cá, ela vai buscar no ambiente. Ela chora e o ambiente traz até ela. A criança ainda não se locomove e não consegue se alimentar sozinha. Então, ela tem essa dificuldade. Por isso, ela depende do outro. O ser humano é o ser mais... é o animal mais dependente de toda a escala evolutiva. E ela vai passando pela fase do ingeridor, que é o momento em que o Bermúdez define como a delimitação entre o que sou eu e o que é o ambiente. A seguir, ela começa a se alimentar com alimentos sólidos. E com alimentos sólidos, ela começa a perceber a transformação entre o que ela ingere e o que ela deposita no ambiente. São as diferenças. Ela vai começando a perceber que ela atua sobre o ambiente e que produz algumas modificações. E essas modificações são basicamente o bolo fecal. Essa é a grande obra criativa da criança. Se vocês lembrarem, quem tem criança provavelmente vai lembrar disso, que a criança, quando começa a fazer cocô no piniquinho, por exemplo, existe um momento em que ela começa você precisa se despedir do cocô. Né? Você joga o cocô na privada e diz, dá tchau para o cocô. E a gente faz isso com criança. Né? A gente faz isso. E esse é um momento muito, muito significativo para o desenvolvimento da criança, e por isso eu estou falando em depressão, porque é neste momento em que as sensações de depressão começam a aparecer. Por quê? Porque, na verdade, o corpo exige uma determinada coisa, o ambiente oferece essa necessidade, atende essa necessidade, ele processa essa necessidade e, de repente, ele joga para o ambiente. Esse jogar para o ambiente produz a sensação de perda, que é a sensação básica da depressão. Se você olhar todos aqueles sintomas que a gente descreveu há pouco, você vai ver que sempre tem uma sensação de perda no processo depressivo. E nós vamos nos fixar bastante nesta palestra a respeito deste papel, da formação do papel do defecador e de como ele se desenvolve. E ele delimita uma coisa bastante curiosa, o que é o ambiente e é o que eu penso.
o que eu penso e o que é verdade, o que é real. Esse conflito é o conflito básico, é um outro conflito básico da depressão. Lembre sempre, a impressão que eu tenho de que o que eu produzi foi colocado no ambiente e foi jogado fora, dá uma sensação de perda, e ao mesmo tempo essa sensação produz imagens mentais, produz condições de interpretação mental que vai começando a favorecer que a criança não é só corpo e ambiente. A criança tem mais uma dimensão e ela vai acessando essa dimensão. E essa dimensão da mente é uma dimensão eminentemente controlada pelo inconsciente e, por ser controlada pelo inconsciente, sofre, carece de uma compreensão cognitiva do indivíduo, por enquanto. Tá? Mais para frente a gente vai vendo que esse processamento cognitivo vai se desenvolvendo porque a mente vai evoluindo e vai se consolidando. E lembre que o ser humano nasce muito despreparado. E a formação do cérebro está em processo de desenvolvimento. Várias funções cerebrais ainda não estão funcionando. Então, ela vai crescendo e vai chegando a uma nova época, a um novo momento e a um novo contexto que vai passando o tempo e começa a formação do papel do urinador, que é o momento do controle da urina, deixar de fazer xixi na cama, etc. e tal. Esse momento é muito significativo para fechamento da sensação de que eu faço uma leitura própria, pessoal, particular sobre o ambiente. Então, eu começo a perceber que algumas coisas que eu compreendo, que eu formulo na minha cabeça, que eu penso, começam a atuar sobre o meu corpo. E é possível aqui começar a perceber como se estabelece o controle. E esta é uma grande diferença do papel do urinador. Nós não vamos gastar muito tempo com isso, porque nós estamos falando basicamente da depressão. Aqui são outras configurações, outros transtornos que vão ser tratados. E lembro, só para a gente poder entender um pouquinho, parece muito simples, muito primário isso que Bermudes está falando, mas veja, o tamanho do corpo, o tamanho da área corpo, o tamanho da área mente, o tamanho da área ambiente pode variar de acordo com toda a significação que o indivíduo tem, por toda a experiência de vida. Às vezes, a criança não percebe seu corpo com clareza, porque o ambiente estimula mais as ações que ele faça no ambiente, as atuações que ele possa ter. Outras famílias, outros processos educacionais favorecem os pensamentos da criança. Essa criança é muito criativa, essa criança é muito talentosa, essa criança é muito inventiva, ela gosta de brincar sozinha, ela gosta de fantasia, ou então ela é muito bonita, ela tem os olhos lindos, ele tem os olhos lindos, que cabelo maravilhoso. Então, nós vamos vendo como que o ambiente vai lidando com essas coisas. E essas áreas vão se ajustando individualmente. Além disso, os transtornos basicamente acontecem, pela leitura de Bermudes, em buracos ou frustrações nas relações entre mente, corpo e ambiente. Ou seja, se durante o período da formação do papel do defecador existem algumas experiências frustrantes, existem algumas experiências de fracasso, estas experiências vão fazer com que esse papel se estruture de forma fracionada. Ele fica com alguma porosidade. E é porosidade mesmo que Bermudes fala, sobre porosidade. Então, essa porosidade vai proporcionar a confusão pessoal entre mente e ambiente.
Isso é o processo depressivo. Isso ocorre no papel de ingeridor e no papel de urinador, da mesma forma, só que gerando outros tipos de... Bom, uma das coisas mais importantes que nós temos no processo depressivo é entender a noção de acolhimento e pertencimento. Experiências insatisfatórias no desenvolvimento, tanto da matriz de identidade, veja, da matriz de identidade e núcleo do eu, são as duas estruturas que são leituras complementares para a compreensão do psicodrama, tá? Para a formação da ciência socionômica, tá certo? Então, esse é o processo que a gente vai entender, sempre pensando que Moreno... a base da teoria moreniana, da teoria socionômica, é a relação complementar. Então, perceba, o psicodrama é uma psicoterapia basicamente relacional. Ela entende a relação, a interação dos papéis como uma base para que os transtornos possam acontecer. Então, veja, experiências insatisfatórias de desenvolvimento do eu são experiências frustradas de atendimento, ou seja, de rejeição, da sensação de rejeição pela criança, não consciente, não é consciente esse processo, não adianta a gente, no processo terapêutico, tentar reviver essas situações, isso não é um processo natural nesse sentido, é um processo absolutamente inconsciente que nós vamos entender pelas extrapolações que ele vai fazer. Então, essas experiências insatisfatórias produzem as bases dos transtornos afetivos, em especial a depressão. Principalmente porque segundo Bermudes, a delimitação, a estruturação do papel do defecador é a delimitação entre o que é o ambiente, o que é o outro, o que é o fora de mim e o que está dentro de mim. Não o corpo, não o intermediário, mas o que está no meio. Ou seja, o que eu percebo e o que eu faço. O que eu penso e o que eu ajo. Essa é a base da depressão. A importância do acolhimento nas fases de desenvolvimento é fundamental. Acolhimento, veja, uma criança que é recebida, não só recebida no parto, entendo, esse processo acontece muito antes, tá certo? Se a gente vai remeter a outras teorias, a gente vai ver, por exemplo, que o momento de fecundação é um momento de interação entre dois seres adultos que se comprometem a reproduzir. Ou seja, é uma experiência mística quase, porque na prática nós vamos criar um ser novo, único. Isso é uma obra divina, né? Então, esse poder é muito grande no momento da concepção, mas as relações vão acontecendo, os casamentos vão acontecendo, os acasalamentos vão acontecendo e vão sendo reproduzidas crianças. E durante a gestação, a gente pode perceber todas as fases de angústia, de felicidade, de prazer, de alegria. Nós temos todas essas coisas nesse processo. Então, todo o processo de gestação, a criança está lá dentro e ela está recebendo essas relações. Quem conversa com grávidas, por exemplo, ouve o prazer que a criança sente, a cócega que a gente faça na barriga de uma mulher grávida, a criança responde lá de dentro, à medida que ela vai desenvolvendo e vai tendo capacidade de reagir a esses estímulos. Mas, esse processo todo, quanto mais as dúvidas são colocadas no mundo, são dúvidas efetivas, a gente não tem certeza, por exemplo, se a gente quer ou não ter essa criança, a gente não tem essa certeza, a gente se obriga a ter essa certeza, né? Porque a gente tem... Quantos de nós têm medo, por exemplo, de saber, durante a gestação, se a criança vai ser normal ou não?
Nós temos essa preocupação, isso é natural. Será que a minha genética é capaz de produzir um ser completo, perfeito, sem problemas? A gente fica na dúvida, por mais que a ciência tenta resolver, tenta responder essas questões, a gente ainda permanece com a pergunta, porque esse é o dilema do ser humano. Nós não somos regidos exclusivamente pelos nossos instintos. Nós tomamos decisão. O ser humano é um animal extremamente complicado, porque ele, muitas vezes, ele faz uma fala, né, de que ele é superior aos outros animais. E isso não é muito verdade. Mas, enfim, o acolhimento durante o desenvolvimento da criança é uma condição extremamente significativa. Uma criança que nasce, vamos imaginar uma situação trágica, tá certo? Vamos imaginar, por exemplo, uma mãe que não queria estar grávida, que ficou grávida sem querer, ou distraidamente, ela não planejou isso, o pai também não. Então, durante a gravidez, ela sofre muito, ela não quer, ela fica em dúvida se quer ou não a criança, mas vem os processos de culpa, vem os processos de dificuldade de compreensão, e vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente, e a criança nasce, e ela já nasce com alguns sinais de rejeição, né? Que é a fase que eu chamo de acolhimento. E essa criança chega, a vovó recebe bem, o papai recebe bem, mas a mamãe tem uma depressão pós-parto, um puerpério muito difícil, porque ele não é simplesmente um processo psicológico, ele é agravado por um processo psicológico, mas o puerpério é basicamente uma situação hormonal. Então, a mãe, até aquele momento, durante todo o processo de gestação, todos os hormônios dela, os hormônios sexuais dela, estão todos suspensos para a produção, as glândulas estão todas produzindo para a criança, porque é um ser novo que está nascendo, então precisa ali trazer os caracteres genéticos, os caracteres sexuais, a diferenciação dos tecidos, né? Porque nós saímos de uma célula e essa mesma célula se transforma em todos os diferentes tecidos do nosso corpo. Puxa, isso é um processo absolutamente fantástico, mas, ao mesmo tempo, exige de nós uma entrega muito grande. E é nesse sentido que eu vejo a importância desse acolhimento. A criança, quando nasce e é muito bem acolhida, ela tem uma resposta de felicidade muito grande. E nós podemos dizer, inclusive, que situações de parto são às vezes, traumáticas. Muitas mães acabam sofrendo violências no parto. Né? A gente vê, por exemplo, ela vai para um hospital para ter o seu parto e o hospital quer terminar isso logo. Então ele decide por uma cesárea ou decide por uma indução, a oxitocina já vai direto, já vai se medicando a mulher para que ela possa parir logo, as dores do parto vêm, e esse transtorno muitas vezes não é considerado. E a criança sofre nesse processo. Isso é um processo, isso está mexendo no acolhimento dessa criança. Pertencer faz parte, ser importante para o mundo, através de suas características pessoais e particulares. Isso é muitíssimo importante. E olha, hoje, na atual conjuntura 2019, nós temos um problema de pertencimento na nossa sociedade. Se nós olharmos, nós temos vários profissionais desenvolvendo trabalhos no sentido de criar gênios, de criar pessoas absolutamente únicas, como se elas não fossem simplesmente sendo o que elas são.
Elas não precisam de tanta coisa para serem únicas. Elas são únicas na sua própria concepção. Nenhum de nós é igual a nenhum dos outros. O ser humano é único em sua substância, em sua essência. E, nesse sentido, pertencer é uma situação muito difícil. Mas nós temos uma sociedade, nós estamos desenvolvendo uma sociedade perigosamente individualista. Nós temos milhões de coisas. Nós estamos falando aqui em 2019, nós estamos em setembro, nós estamos falando, por exemplo, de um mês amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Por que nós estamos preocupados com o suicídio? Porque o suicídio vem aumentando. E ele vem aumentando pela solidão, pela necessidade que nós temos de pertencer e que não pertencemos. Dificilmente nós fazemos isso. É uma coisa muito louca, porque todo o processo da adolescência é o processo de pertencimento ao mundo social. É o momento em que eu questiono a família, o adolescente questiona a família, briga com a família, contradiz a família e cria os seus próprios grupos de pertencimento. E nós, a cada dia que passa, nós percebemos que esses grupos de pertencimento sociais têm interesses, às vezes econômicos, às vezes manipulativos, às vezes políticos, às vezes meramente por vaidade. E a gente percebe o quanto é difícil para um adolescente não ter o seu próprio grupo, não ter a sua identidade reconhecida no grupo social. Porque o mesmo que acontece lá na infância, lá do nascimento até os 5 anos, mais ou menos, vai acontecer na adolescência. A mesma coisa. O mesmo processo que Moreno chama de matriz de identidade no desenvolvimento da criança, se você olhar a adolescência, você vai ver que ela é igual, o processo é a mesma coisa. Os hormônios vão estar funcionando de outra maneira, os órgãos sexuais vão estar de outra maneira, o seu corpo estará desenvolvendo de outra maneira. Se a gente lembrar, o adolescente tem dificuldade de se reconhecer naquele corpo, porque o corpo dele está em desenvolvimento e as transformações são violentíssimas e muito mais difícil do que na infância, porque agora o adolescente já tem a parte cognitiva desenvolvida. A comunicação simbólica dele já acontece com certa eficácia. Ele já interpreta o mundo. Quantos não tiveram problemas com seus filhos adolescentes, em que os pais eram gênios num determinado momento, eram sabe-tudo, até mais ou menos 9, 10 anos de idade, os pais eram a fonte do saber. E, na adolescência, passaram a ser pessoas a serem evitadas. Né? O adolescente questiona os princípios, questiona as verdades que ele acreditava antigamente, porque era a sensação de que naquele momento ele pertencia aos pais. A sensação de pertencimento começa na família, mas vai para um contexto social. E isso é fundamental na estruturação da depressão. Não esqueçam. E quem vive a depressão hoje, me diga com clareza se não se sente só, não compreendido, não pertencendo a coisa nenhuma. Mesmo num grupo de depressivos, mesmo que a gente pegue pessoas e coloque no mesmo lugar como depressivos, eles também vão se sentir rejeitados. Porque a sua própria depressão é maior do que a do outro. Então tem uma sensação de arrogância muito grande, de uma onipotência muito grande. O Isamitiba falava, quando ainda vivo, e tem nos seus livros, ele falava da onipotência pubertária, que não é diferente da onipotência infantil, lá do desenvolvimento do papel, lá do desenvolvimento do núcleo do eu. Não é diferente, é a mesma.
E, então, é importante que a gente perceba que pertencer a grupos é uma função muito grande social, importantíssima, no sentido de podermos perceber como essa depressão pode ser administrada. Veja, o grupo é sempre uma confirmação ou negação da identidade dos seus membros. Sempre, sempre. Quando a gente olha para o grupo, por exemplo, a gente faz parte de N grupos, tá certo? De diversos grupos diferentes. Grupos de psicólogos, grupos de profissionais, grupos de amigos, grupos de colegas de trabalho, grupos de vizinhos, grupos de correligionários da mesma legenda, grupos de artistas que seguem um determinado ritmo, o estilo, grupos de roupas, grupos. E é importantíssimo que a gente perceba o quanto a gente consegue conviver, né, com essa confirmação do grupo, né, porque ser confirmado pelo grupo, em algumas pessoas, gera um grau de responsabilidade que faz, muitas vezes, ele interpretar que ele precisa ser do jeito que o grupo disser. Ele precisa obedecer o grupo. Isso muitas vezes é um problema que gera um outro transtorno que não a depressão, tá? E a negação da confirmação é a negação da identidade do indivíduo nos grupos é a mola mestra do processo depressivo, porque de repente eu sou depressivo. Então eu não tenho identidade, eu não tenho clareza do que eu quero, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quando eu tenho sono, eu não me percebo. Então isso tudo dentro do processo grupal é fundamental que a gente entenda esse mecanismo. Veja, a depressão é sempre uma expressão de quanto eu me sinto inadequado e necessito de ser aceito e pertencer. Essa é a base da depressão. Então, nós vamos pensar um pouquinho. Quando se faz a psicoterapia, quando um depressivo procura a psicoterapia, uma das coisas mais difíceis que acontece é que você percebe, o terapeuta percebe, que o indivíduo tem uma autoimagem, uma compreensão de si mesmo, né? Não é só uma autoimagem externa, é uma compreensão intrapsíquica dele mesmo, muitas vezes distorcida. E quando o psicoterapeuta acaba por estabelecer processos que façam com que ele compreenda, com que o depressivo compreenda que ele está errado na sua crença, na sua compreensão de si mesmo, ele se sente errado. E quando ele se sente errado, tá, ele não se sente aceito. Se ele não se sente aceito e acolhido, ele não se sente pertencendo. Se ele não se sente pertencendo, ele acaba fugindo, saindo da terapia. Eu falei fugindo sem querer, tá certo? Mas, na verdade, não é uma fuga. Ele é o conflito dele, pombas. Ele tem, se você lembrar o que é o papel do defecador, o papel do defecador é a delimitação entre o que é o ambiente e o que eu penso que é. Ou seja, o que é a fantasia e o que é a realidade. Muitas vezes, o buraco que existe no papel do defecador faz com que a mente invada o ambiente. Então, o que eu penso, eu acho que é. E esta é a grande condição da depressão. A mente invade o ambiente. E essa mudança, para se produzir isto na psicoterapia, é preciso que ele perceba o seu direito de não ser onipotente, de que
que ele pensa não é necessariamente verdadeiro. Ele precisa entrar em contato com a sua própria percepção para poder saltar essa grande muralha e conseguir a mudança do comportamento. Mas, fundamentalmente, ele precisa perceber a sua própria fragilidade, os seus próprios medos. Porque grande parte dos depressivos acabam por dizer que não tem medo de nada, porque tudo que é ruim já aconteceu comigo. Então eu não tenho medo de nada. E esse é um grande risco para o suicídio. Uma outra coisa que o depressivo tem muita dificuldade e que isto cria uma dificuldade no processo psicoterapêutico, quem é psicoterapeuta talvez confirme o que eu estou dizendo, é de que o depressivo, para entrar no processo terapêutico, ele precisa acreditar no terapeuta. Ele precisa ter uma crença no real objetivo do psicoterapeuta. E o outro aí é o psicoterapeuta. Essa crença é muito difícil. Ele precisa acreditar que o terapeuta está do lado dele. E isso é muito difícil, não só para o depressivo. Isso é dificílimo para o psicólogo. Porque muitas e muitas vezes o próprio terapeuta precisa repensar a sua própria vida pelo que o paciente está trazendo. É o que eu sempre digo, o terapeuta cresce geometricamente mais do que o paciente, porque, na prática, ele tem 10 pacientes e os pacientes têm um terapeuta. Então, ele tem várias experiências. Então, precisa de uma coragem muito grande do psicoterapeuta para trabalhar com depressivo. E precisa que o paciente consiga dar credibilidade para que o objetivo do terapeuta é ajudá-lo. Não é um objetivo somente profissional. É um objetivo existencial. Isso é muito difícil no processo terapêutico do depressivo. E para quem sabe, para quem já viveu psicoterapias com depressivos, sabe que essa é uma das grandes dificuldades. Uma brincadeira que se faz, que é um pouco de diversão nessa história tão pesada, que quer dizer o seguinte: a grande tarefa de um psicoterapeuta, a competência de um psicoterapeuta está diretamente relacionada com os depressivos, ou seja, quando o depressivo marca a segunda sessão. Né? Ele fez o primeiro contato com você, ouviu, conversou, contou histórias, você se mostrou e ele não marca a segunda sessão. Quantos nós já tivemos isso? Vários e vários pacientes. Agora, isto não é culpa de um psicoterapeuta. Isso não é culpa. Perdão. Isso não é culpa do terapeuta e não é culpa do paciente. Não há culpa nesse processo. Há uma dificuldade existencial de conexão entre terapeuta e paciente. E é função do terapeuta conseguir identificar essa dimensão e poder. Se não tem conexão, não há problema. Isso não é incompetência do terapeuta, nem incompetência do paciente. Isso é simplesmente não há conexão. Então, eu passo esta pessoa para outro profissional. Eu encaminho essa pessoa para outro profissional. E ele, se Deus quiser, vai conseguir ter uma conexão satisfatória, em que a crença no real objetivo do outro
aconteça tanto do lado do terapeuta quanto do lado do paciente. As experiências dos depressivos são sempre experiências muito dolorosas, muito. A dor do depressivo não é frescura, não é uma dor boba, é uma dor real, real. Ela chega a doer na pele, nos músculos. É preciso que a gente perceba isso, que a gente reconheça. E nós precisamos restabelecer. Ou criar, muitas vezes, não só restabelecer. Porque, às vezes, o restabelecimento está ligado à perda dessas condições. Né? Eu fui traído, eu fui enganado, eu fui manipulado, eu fui abusado, eu fui violentado, eu sofri vários tipos de coisa. Por exemplo, abuso é uma questão de perda, abuso sexual, a violência é uma condição de perda de condição de confiança no outro. Né? E muitas vezes, se a pessoa sofreu isso, ela precisa passar pelo processo de restabelecimento dessa confiança, de que tem alguém que não vai violentá-la. Isso é difícil no processo depressivo. Ou então, de criação de condições. Por que criação? Porque muitas vezes as crianças já nasceram sem confiar em ninguém. Elas nascem. Quantas crianças, por infelicidade, por coisas da vida, por características do ser humano, por criminalidade do ser humano, às vezes, quantas crianças não sobreviveram a tentativas de aborto. Né? A mulher estava grávida e tentou tomar lá as suas medicações, as suas formas alternativas de fazer o aborto, e a criança sobreviveu. Quando ela nasce, ela não tem ideia de que isso aconteceu. Ela não faz a menor ideia. Ela não tem condição de reconhecer isto. Tá? Ela não tem. Ela não detém mecanismos intelectivos que possam fazer ela compreender essas diferenças. Então, é importantíssimo que a gente fale em criar condições para a confiança no outro. De ter confiança no outro. Né? De que alguém no mundo seja confiável. Olha, isso é tão difícil para o depressivo quanto para o terapeuta. Eu me colocar como uma pessoa confiável para o meu paciente é muito difícil. É um trabalho árduo. Mas vamos falar da depressão. Só para encerrar, eu gostaria de colocar um pouquinho o diferencial que eu estou assinalando dentro dessa compreensão. É que a depressão é um sofrimento muito grande, existencial do indivíduo, mas que remete a uma onipotência. Então, você que é depressivo, você que sente todos esses transtornos, todos esses sintomas, que busca soluções e busca, lembre sempre que, olha, um sinal muito grave da depressão é de que o depressivo acredita que é Deus. Isso é o que eu chamo de onipotência. E essa é a grande diferença para que se possa trabalhar esse mecanismo todo com o paciente depressivo. É importante que você lembre que você é humano, frágil, vulnerável e que está buscando uma ajuda de um profissional. Você que é profissional que atende um depressivo, lembre sempre, o conflito existencial que ele está remetendo
não tenha dúvida, vai mexer com toda a tua história, com toda a tua competência. Não é simplesmente fazer um processo terapêutico, automático, mecânico, que vai permitir que você obtenha sucesso no atendimento de um depressivo. Claro, nós precisamos também pertencer e ser acolhidos. Os terapeutas também precisam desse mecanismo. Não perca isso de vista. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas, vocês têm o meu e-mail aí nessa última tela. Vocês têm o meu e-mail e vocês podem enviar suas perguntas. Na medida do possível, eu vou respondendo aquelas que eu conseguir responder. E as que eu não responder, eu vou tentar buscar pessoas que possam responder. Muito obrigado e boa noite.